Antes de começar o vídeo, eu quero pedir a você que acompanha o Blog da Cidadania que se inscreva no nosso canal, curta e compartilhe os nossos vídeos, acione o sininho das notificações, que assim você nos ajuda a fazer o nosso trabalho. E vamos ao vídeo. Bom dia, senhoras e senhores. Hoje é 17 de dezembro de 2022, são 8 horas da manhã. E Lula se reúne com os militares que chefiarão Exército, Marinha e Aeronáutica em seu governo e dá ordens muito duras. Lula se reuniu hoje com 3 comandantes militares que vão chefiar a Marinha, o Exército e a Aeronáutica em seu governo. Tendo a seu lado o futuro ministro da Defesa, José Múcio Monteiro, o presidente eleito se encontrou no hotel em que se hospeda com o general Júlio César de Arruda, do Exército, o tenente brigadeiro Marcelo Damasceno e o almirante Marcos Olsen Marinha. Essa reunião estava prevista para ocorrer na sexta-feira passada. Foi adiada a pedido do atual ministro da Defesa, Paulo Sérgio Nogueira, mas no decorrer dos últimos dias, negociações foram feitas e o encontro finalmente aconteceu. A interlocutores, Múcio definiu o encontro como uma conversa muito boa. Lula e Múcio escolheram militares mais antigos de cada uma das 3 forças, mantendo assim a tradição militar. E novos comandantes das Forças Armadas tentam convencer Lula a tolerar acampamentos golpistas. Conforme a apuração, os comandantes vão tentar convencer Lula a não agir de forma intempestiva contra os bolsonaristas acampados na frente de unidades militares espalhadas pelo país. O presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva reuniu-se ontem pela primeira vez com 4 comandantes militares que deverão chefiar as Forças Armadas a partir de janeiro. O encontro no hotel em que ele está hospedado em Brasília foi articulado pelo futuro ministro da Defesa, José Múcio Monteiro. Ele defende a decisão de nomear os oficiais mais antigos para altos cargos de comando, como reza a tradição da caserna. Um dos temas foi o problema que os acampamentos bolsonaristas nas portas de quartéis estão criando tanto para as armas quanto para a segurança pública dos estados. O comando do Exército ficará com o general Júlio César de Arruda, atualmente na chefia do Departamento de Engenharia e Construção na Marinha, e assumirá o almirante de esquadra Marcos Sampaio Olsen, atual comandante de operações navais. Na Força Aérea, o tenente brigadeiro do ar Marcelo Cândido Damasceno, chefe do Estado-Maior da Aeronáutica, e o almirante de esquadra Renato Rodrigues de Aguiar Freire, atual chefe do Estado-Maior da Marinha. Será o novo comandante do Estado-Maior das Forças Armadas. Todos só aguardam o anúncio formal do presidente eleito. Por isso, os 4 foram ao encontro de Lula em trajes civis. Conforme a apuração do Correio, os novos comandantes que já conversaram com militares de alta patente de suas respectivas forças vão tentar convencer Lula a não agir de forma intempestiva contra os bolsonaristas que acampam há mais de 2 meses na frente de unidades militares espalhadas pelo país. O assunto foi tratado de maneira superficial no encontro, que durou pouco mais de 1 hora. Pelo menos 3 motivos foram apresentados para que a nova gestão não opte pelo enfrentamento. Primeiro, há o risco de confronto violento com os manifestantes, o que provocaria uma grave crise de imagem para um governo que prega a pacificação nacional. Com relação aos extremistas, argumentaram que o Ministério Público Federal e a Polícia Federal, com suporte do Supremo, já estão identificando as lideranças para que possam ser processadas. Além disso, militares ouvidos pela reportagem lembram que as fontes de financiamento dos movimentos golpistas estão secando e esses movimentos estão se desidratando. O terceiro motivo é a presença de militares da reserva e parentes de militares da ativa nos acampamentos. Uma ação de força contra os bolsonaristas provocaria constrangimentos para quem está dentro dos quartéis.
Na reunião com Lula, os 4 militares asseguraram que os atuais comandantes nomeados pelo presidente Bolsonaro vão aguardar a posse para promover a troca de bastão em suas armas, mantendo a tradição. O atual comandante da Força Aérea, Carlos Almeida Batista Júnior, que havia declarado a intenção de deixar o cargo já na semana que vem, foi convencido pelos colegas a permanecer para garantir uma transição tranquila. E, na verdade, esse pedido é um absurdo. É um absurdo. Estão querendo dar a vitória aos golpistas. Vejam bem, querer que eles cumpram a lei seria desafiar a lei? Seria desafiar o bom senso? Então aí eles já venceram. Não é? Se os golpistas puderem permanecer numa ação ilegal por medo de que tentar tirá-los dê confusão, aí eles venceram, aí o golpe está dado, porque não existe mais autoridade no Brasil contra um crime previsto na nova lei do Estado Democrático de Direito. É um absurdo e espera-se que Lula não aceite isso. Bolsonaro teve recaída na tristeza com saída do Planalto e deve parar por 3 meses, dizem aliados. E o Bolsonaro continua deprimido porque vai sair do palácio. Diz a matéria que caiu a ficha dele, não é? Então ele está choroso, está depressivo. Agora, eu acho que o que resta, minha amiga, meu amigo, é dar a ele o mesmo conselho e a mesma resposta que ele deu às vítimas da Covid. Ele não disse que não podia fazer nada pelas vítimas da Covid que estavam morrendo porque ele não é coveiro. Então vamos dizer a ele o seguinte: olha, paciência que você está deprimido por ter perdido a eleição. Nós não somos psicólogos, não é verdade? E Bela Megali diz que as bases do governo Lula, que passarão por varredura antigrampo da Polícia Federal, as bases do governo Lula que passarão por varredura antigrampo da Polícia Federal, terão uma varredura antigrampo em ao menos 3 edifícios que serão ocupados pelo governo Lula a partir de janeiro: o Palácio Planalto, onde o presidente despacha, o Palácio da Alvorada, onde ele vai morar, e o Ministério da Justiça. Os procedimentos serão feitos pelos policiais sob coordenação do delegado André Rodrigues, escolhido como diretor-geral da Polícia Federal. A orientação para que a varredura seja feita é da própria equipe de segurança. A avaliação de integrantes do governo Lula é que a medida seria praxe, mas em se tratando de um antecessor como Bolsonaro, o cuidado precisa ser redobrado. O presidente pode continuar hospedado no Hotel Meliá no mês de janeiro ou ir para a Granja do Torto, que até esta sexta-feira era ocupada pelo ministro da Economia, Paulo Guedes. Por óbvio, essa varredura só pode acontecer no momento que o Bolsonaro não estiver mais no governo. Se forem fazer uma varredura agora, a varredura termina, tiram algum grampo de lá ou não acham nenhum grampo de lá, e quando os investigadores forem embora, Bolsonaro implanta escutas novamente, né? E a lei do impeachment, fake news e ataque a poderes viram crime de responsabilidade em proposta de Lewandowski ao Senado. E, na verdade, esse pedido ele tem uma razão muito simples. Bolsonaro inventou crimes de presidente, crimes da presidência da República. Então, é preciso mudar a lei para impedir outros presidentes de cometerem todos esses crimes que todos sabemos que Bolsonaro cometeu. E Coronel diz que rumor de golpe elegeu militares pró e contra Bolsonaro. Rumor de golpe ajudou a eleger tanto militares contrários a Bolsonaro quanto favoráveis. O rumor de golpe alimentado ao longo dos últimos anos ajudou a eleger
tanto militares favoráveis quanto contrários a Bolsonaro. A avaliação é do coronel da reserva Marcelo Pimentel, estudioso das relações entre a caserna e a política. Para ele, a possibilidade de golpe nunca foi real, pois o comando das Forças Armadas não embarcaria na tentativa de ruptura institucional. Contudo, afirma o coronel, a cúpula militar nunca rechaçou publicamente a chance de golpe para manter a tensão no ar. Essa tensão, segundo Pimentel, contribuiu para o aumento de militares eleitos, o que ele chama de partido militar. Apenas na Câmara dos Deputados, o salto foi de 36% a mais. Entre os mais conhecidos estão os generais Pazuello, aliado de Bolsonaro, e Santos Cruz, crítico do presidente. E a lei do impeachment. Fake news e ataque a poderes viram crime de responsabilidade em proposta de Lewandowski ao Senado. A legislação atual sobre o tema está em vigor desde 1950. E o Bolsonaro descarta apoio de Valdemar da Costa Neto para pleitear novas eleições. Bolsonaro, enfim, descartou o apoio de Valdemar para pedir novas eleições. Após ter sido punido duramente pelo TSE, o dono do partido de Bolsonaro pulou fora dele e não quer saber de mais encrenca. Bolsonaro, enfim, conformou-se de que não terá o apoio de Valdemar da Costa Neto para pedir novas eleições. Caso o presidente parta para uma última ofensiva contra o TSE, será sem o dirigente do PL na trincheira. E a faixa presidencial tem broche de 18 quilates maciço e cravejado com 21 brilhantes. Seria até bom que o Bolsonaro roubasse a faixa para não passá-la para Lula, porque aí ele teria cometido um crime comum e a prisão dele seria imediata. Joia da indumentária, que foi encomendada por Lula em 2003, tem 27 estrelas que representam os estados brasileiros e o Distrito Federal. A faixa presidencial, que será usada por Lula na posse em 1º de janeiro de 2023, tem broche de ouro de 18 quilates maciço e é cravejada com 21 brilhantes, além das franjas com 90 cordões de ouro. O broche valioso tem 27 estrelas, representando os 26 estados brasileiros e o Distrito Federal. E Flávio Bolsonaro deve manter protagonismo no Congresso, enquanto Carlos e Eduardo focam radicais. Aliados apontam que filhos serão importantes para manter a influência da família após o pai ficar sem cargo público. Com Jair Bolsonaro dando sinais dúbios sobre o futuro após deixar a presidência da República, aliados articulam e defendem que seus filhos têm um papel fundamental para manter o sobrenome e o movimento bolsonarista relevantes no universo político. Ainda não foi agora que vamos nos livrar dessa escória. E por fim, este que vos fala deu uma entrevista ao site Brasil 247 criticando a emissora Jovem Pan, né? A emissora que foi presenteada com uma concessão de Bolsonaro. A Jovem Pan não pode forjar tantas mentiras e eu critiquei nessa entrevista, minha amiga, meu amigo, simplesmente o seguinte: a Jovem Pan começou a espalhar a versão bolsonarista de que foram os petistas que promoveram o caos em Brasília, sendo que há fotos deles e há até confissão dos bolsonaristas dizendo que foram eles mesmos sim que promoveram aquele caos. No entanto, a Jovem Pan fica espalhando essa mentira. E o que eu disse a essa entrevista no Brasil 247 foi o seguinte: eles são uma concessão pública, a Jovem Pan é uma concessão pública. Não pode mentir na televisão pilotando uma concessão pública. Eles deveriam perder essa concessão. E se não se emendarem, tomara que o Lula tome uma providência de verdade, porque isso é crime. Espalhar mentira grosseira da forma como eles fazem é crime e é motivo para a cassação de uma concessão. Senhoras e senhores, nós agradecemos a atenção e estaremos de volta ao meio-dia.